Oi, gente, eu preciso gravar esse vídeo logo, porque, gente, vocês não acreditam. Desde que eu terminei esse livro maravilhoso, que já se tornou um dos livros da minha vida, eu não tô conseguindo sentir gosto em ler nada, então vamos conversar logo, porque eu preciso arquivar isso aqui. Bom, antes de falar um pouco sobre a história, gente, eu preciso contextualizar esse livro, porque a história ela é extremamente entrelaçada com a história do Egito. Então esse livro ele foi escrito em 1945 pelo finlandês Mikael Altari e a história se passa basicamente na 18ª dinastia do Egito, mais particularmente no reinado de Amenófis IV, que futuramente depois mudou o nome dele para Akenaton, que é o mais conhecido, né? O reinado de Akenaton ele durou 17 anos e a data aproximada da sua morte é 1334 a.C. E o período do reinado dele ele é considerado uma ruptura na evolução histórica do Egito. Por quê? Porque a 18ª dinastia do Egito, essa que inclui os Amenófis e alguns outros faraós, ela foi considerada uma das dinastias de maior crescimento, de maior evolução do Egito. Mas durante o reinado de Akenaton, isso mudou um pouquinho, ele conseguiu aí bagunçar um pouco todo esse contexto, pelo simples fato que ele resolveu que não ia mais adorar os deuses antigos do Egito, ele queria adorar o deus dele, que era um deus único e que não tinha forma. E ele pregava aí, em torno da crença desse deus único, toda uma divisão de bens, toda uma política aí mais justa para o povo, e na verdade ele era cheio de boas intenções. Inclusive o Akenaton ele é descrito em muitos achados arqueológicos como um bom esposo, um bom pai, uma pessoa de fé inabalável e que tinha um coração muito generoso. Mas dizem que ele acabou negligenciando uma das coisas que eram muito importantes para os egípcios na época, que eram as conquistas materiais. Então, nessa ânsia dele de não querer ver derramamento de sangue, porque fazia parte da crença dele, ele não queria guerrear, ele não queria conquistar novas terras, ele queria dividir tudo entre todos, mas com isso ele acabou enfurecendo um pouco os chefes do exército. E aí, nesse interim todo, os sacerdotes da religião antiga, que ele praticamente destituiu, obviamente se revoltaram, o traíram, fizeram aí a cabeça do povo contra ele, e foi um fuzuê. Né? Isso não é nenhum spoiler, está na história, e todo esse contexto vai estar inserido aqui na história em si. E aí a gente passa então a conhecer o nosso protagonista, que é o narrador da história, o Sinuhe. Ele nasceu e já foi aí colocado num barco rio abaixo. Qualquer semelhança com Moisés é mera coincidência, eu também pensei nisso quando eu li o livro, mas não tem nada a ver. E ele então é encontrado por um casal egípcio de classe média, mais para pobre do que para média, e foi criado por eles. Acabou que esse casal, eles conheciam um médico da corte do faraó, e eles conseguiram que esse médico indicasse o Sinuhe para ser introduzido na Casa da Vida, que eles chamavam, que era, digamos assim, nossa faculdade de medicina. Então os jovens ingressavam nessa Casa da Vida para aprender a medicina e, consequentemente, em paralelo, eles também acabavam se tornando sacerdotes. Então tinha todos uns rituais ali, raspar cabelo e tal. O que acontece é que logo de cara o Sinuhe ele tem uma experiência assim meio reveladora, e ele acaba se tornando um tanto quanto cético, né? Só que esse ceticismo dele acabou ajudando muito ele a se tornar um descobridor e uma pessoa bem influente, mas ele acaba, por conta dessa experiência, ficando assim um pouco desacreditado. Na verdade, eu como leitora senti que ele tinha muita fé dentro dele, mas ele não sabia direito em qual Deus ele acreditava. Né? E ele começou, por conta disso, aí a perguntar, a querer saber os porquês de tudo, e quando ele não tinha explicação desses porquês, ele preferia sair e explorar outros lugares onde ele pudesse ter essa chance.
O que aconteceu é que logo de cara, isso também tá logo no comecinho do livro, a gente não é spoiler, ele conhece uma mulher e, segundo Sinuhe, ela era a mulher mais bela que ele já tinha visto. Acabou que essa mulher o seduziu, o enganou, tirou todos os bens que ele já tinha conquistado, inclusive o direito da sepultura dos pais dele, que na época isso era muito importante para o egípcio. Era como assim, principalmente os que tinham pouca renda, alguns deles viviam a sua vida inteira em torno de juntar dinheiro para poder ter uma sepultura decente, uma tumba decente, porque eles queriam ingressar no outro mundo de uma maneira honrada, vamos dizer assim, era a crença deles, né? A gente já tem sabe um pouquinho disso por conta das pirâmides dos faraós. Mas isso acontecia também com a classe do povo. E essa mulher conseguiu, seduzindo Sinuhe, a fazer com que ele passasse para ela o direito das tumbas que os pais deles tinham conquistado, assim, com todo o suor. E isso causou nele um sentimento de culpa muito grande. Ele acabou saindo da casa da vida e foi trabalhar na casa da morte, que, como o nome já diz, lá era onde eles trabalhavam os mortos, né? Na cultura egípcia tinha todo tinha todo um ritual de embalsamento, os corpos ficavam muitas vezes 40 dias lá, com substâncias e todo um ritual, gente, isso é bem legal porque detalha no livro. E ele ficou lá e foi aprender o ofício na Casa da Morte, que quem trabalhava na Casa da Morte era meio que visto assim como um castigo, e ele achava que era o que ele tinha que fazer. Lá ele acabou conhecendo também um velho que era trepanador. Sim, gente, existia a trepanação, que eles chamavam, que era você mexer no cérebro da pessoa. Eles cortavam o crânio. Então, em algumas circunstâncias, quando não tinha o que fazer, ou a pessoa estava enlouquecendo, ou estava morrendo, era esse o recurso, a trepanação. Inclusive, uma coisa muito legal, gente, nesse livro, no tempo que ele passa na Casa da Morte, é detalhado, assim, minuciosamente, como eles faziam na época, sabe? Os costumes aí com esse tratamento dos corpos. Enfim, o Sinuhe acaba aprendendo esse ofício de trepanador e outras coisas além, e acaba tendo uma oportunidade de ir com esse senhor atender ao faraó. Na época, Amenófis III, porque o Amenófis IV era criança ainda. E eles foram, né, tratar. Foi nessa ocasião que o Sinuhe conheceu o Amenófis IV, que viria a ser o futuro faraó. Então aí a gente já tem uma, né, revelação no livro, já sabe que a história dos dois vai se entrelaçar de alguma forma. E desse ponto em diante, gente, é que a história vai se desenrolando, então, e a história do Sinuhe passa a ter altos e baixos, assim como a história do Egito. Então ele vai acabar saindo ali pelos arredores, né, do mundo, que para eles era o mundo deles. Ele vai passar pela Síria, ele vai passar por Creta, e aí a gente vai conhecer também a cultura das civilizações antigas desses países, né? Porque na época eram os maiores inimigos, né? Um dominava o outro, e aí a gente tem os hititas, que também eram os maiores inimigos do Egito na época. Enfim, o Sinuhe ele vai passar em Creta, é bem legal porque a gente vai ter uma menção aqui sobre o Minotauro, uma experiência bem chocante que ele tem lá em Creta também. Ele volta para o Egito e em tudo isso, gente, ele também acaba interagindo com o faraó, né? Nesse meio tempo aí, esses anos que ele passou fora, o Amenófis III morre, aí assume o Amenófis IV, que já assume desde criança, se não me engano, ele assumiu com 15 anos, eu acho, não tenho certeza. Mas assim, ele já assumiu com aquela ideia fixa de que ele iria adorar o Deus único. Então, o Deus que eles adoravam, que eram vários deuses, mais representados pela suprema, digamos, autoridade, que era o Amon-Ra, ele criou o Deus Atom. Então foi por isso que ele mudou o nome dele de Amenófis para Akhenaton. Depois a gente acompanha também o Akhenaton fundando a nova cidade, né, de Atom. Isso realmente também aconteceu, é um fato histórico. Na época ele abandonou Tebas,
né? Porque estava ali toda aquela revolta, uns queriam aderir ao Deus, outros não queriam, e ele se encheu daquilo tudo e achou que o Deus dele merecia um local próprio, né? Exclusivo para ele, que ele não tinha ainda. Então ele abandonou Tebas, deixou os egípcios lá e foi com a família e fundou uma nova cidade na época entre Mênfis e Tebas, que era na margem do rio Nilo. E hoje a gente tem ainda ruínas dessa cidade, que se não me engano é chamada de Amarna, mas enfim, Akhenaton foi lá, fundou essa cidade nova. Por um tempo Sinué, por algumas circunstâncias, acabou estando com ele nessa nova cidade. E aí a gente conhece também outros personagens, né? A gente vai conhecer a tão famosa Nefertiti, que foi a esposa do Akhenaton. A gente conhece o Capta, que é o servo do Sinué, e vai ter um espaço no livro tão grande quanto o protagonista. É uma pessoa assim, ele era praticamente o braço direito do Sinué, e tem muitas passagens incríveis com ele também. A gente tem o Orenheb, eu não sei se é assim que pronuncia, a gente pode deixar os nomes aqui embaixo, que era na verdade como se fosse um chefe do exército, né? E ele acaba também se inserindo muito na trama, e também é um personagem histórico que realmente foi comprovado que existiu. Então, para mim, gente, a maravilha dessa obra aqui foi essa capacidade que o autor teve de entrelaçar praticamente a história da humanidade com o romance, essa ficção. Porque a gente acaba tendo aqui, em paralelo com a história do Sinué, descobertas de segredos das construções das pirâmides, muitas mesmo informações sobre a cultura egípcia, sobre a civilização, sobre os costumes, não só do Egito, como dos países vizinhos também. A gente vai ter muita coisa sobre o ocultismo, né, todo o comportamento dos sacerdotes da época, né, tudo isso se fundindo aí numa grande lição sobre o que foi o engrandecimento de uma nação, né? A gente sabe a importância que o Egito tem, o Antigo Egito tem na história da humanidade. E claro, com foco religioso, porque não tem, a gente vai ter aí em grande parte da história esse conflito inserido entre o politeísmo e o monoteísmo que foi implantado pelo Akhenaton. Então, o que eu posso dizer, gente? Minha impressão final, assim, para quem gosta de história, e mais particularmente história do Egito Antigo, não tem como não ler. Quando eu comentei que eu faria um projeto lendo Egito e todos os meses estaria lendo alguma coisa, quem me recomendou esse livro foi a minha sogra, que é professora aposentada de português e literatura, e ela falou assim, olha, te dou um conselho, começa o ano, primeiro que você tem que ler é o egípcio. E eu, claro, né, conselho de uma pessoa entendida, fui lá no sebo, achei o livro e realmente, olha, o que eu senti lendo esse livro, gente, foi simplesmente ter sido transportada para aquela época. Tem um ponto que talvez algumas pessoas possam não gostar, que eu não me importo. Obviamente, esse livro ele tem uma linguagem, eu não sei se eu diria arcaica. Sempre que eles tinham que assinar um documento, entregar um documento para alguém, eles diziam assim, você precisa fazer um sinete para mim. Eu falei, mas que diabo é isso? E aí eu fui procurar. O sinete é o que eles usavam para assinar. Eu imagino que mais ou menos aqueles carimbos, né, que eram usados aí na época medieval também. Ele estava ali, por exemplo, sei lá, com uma mulher, e ele vem e fala assim, eu me felicitei no seu amplexo. E, meu Deus, amplexo, que é isso? Fui pesquisar. Amplexo, na verdade, é abraço, gente. Eu não sabia, né? Então, tem realmente umas palavras aí no meio que acabam que, se a pessoa não gostar muito, não tiver esse interesse de pesquisar, acaba ficando. Não vai deixar de entender a história, vai acabar pulando umas palavrinhas ali. Mas ela vai acabar, tipo, sendo meio chato. Então, é um livro realmente para quem não se importa de ler em uma linguagem um pouco mais arcaica. Mas eu, como não me importo, gente, só tenho a dizer que eu viajei nesse livro, tanto que estou
Espero que quando esse vídeo for ao ar eu não esteja mais, acredito que não, porque vai demorar um pouquinho, mas hoje, gravando o vídeo, final de janeiro, eu estou com uma ressaca literária das bravas. Depois que eu terminei esse livro, eu não consegui mais sentir gosto em ler muitas coisas por aí. Mas tá passando já e eu acho que agora com o vídeo eu queria poder estar com tudo fresquinho para falar. Eu acho que agora vai dar certo, eu vou retomar as leituras lá. Inclusive, o segundo livro do Projeto Egito, que eu leria em fevereiro, se chama Akhenaton, o Herege. Não vou, passei batido, eu acho que eu vou ler Agatha Christie, uma ficção assim, para poder dar uma descansada, gente, porque olha, isso aqui é uma lição de história que vocês não têm noção. Então tá aqui, gente, eu recomendo, tirando isso que eu falei sobre a linguagem, que ela é um pouco antiga mesmo, mas é uma história fenomenal, é um aprendizado incrível e acabou que ele me detalhou muito do que eu vi em um capítulo desse livro aqui que eu mostrei para vocês, que é um livro de não ficção e fala realmente sobre, né, as dinastias e reinados do Egito. Então, uma parte do que está aqui simplesmente me detalhou muito aqui em matéria de cultura. Então, tá aqui. Fica então o primeiro vídeo do projeto Lendo Egito. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, então, deixe um joinha. Eu estou bem animada com esse projeto, que é um tema que eu gosto muito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!